Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, já está acostumado a acompanhar aqui com a gente e faz essa viagem Brasil afora, conferindo como que está o plantio, né, os estágios e as condições das principais lavouras das mais diversas culturas aqui no solo brasileiro. E agora a gente vai lá para Campos de Julho, no Mato Grosso, conversar com o produtor rural Thiago Daniel Comiran sobre como que está o milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Thiago. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer, mais uma vez, poder estar falando com vocês e contribuindo. Thiago, a gente está, então, na expectativa, né, dessa colheita da safrinha de milho no Brasil inteiro. O pessoal que lida com proteínas animais também está de olho no desenvolvimento desse milho para tentar ter uma esperança de menores custos de produção. Mas a gente vê algumas perdas pontuais em várias regiões, como a gente observa, né, nesse quadro Realidades da Safra. E aí, em Campos de Julho, especificamente, como é que está a situação? Então, Letícia, não mudando muito da realidade geral do país, nós estávamos com uma expectativa logo no começo do plantio da safrinha de milho de uma boa safra, porém, no decorrer do andamento do extrato cultural e também do desenvolvimento da cultura, a gente teve infelicidade de poucas chuvas. Então, hoje a gente está vivendo um cenário um pouco incerto em relação ao que vai acontecer na colheita agora. A colheita, ela deve começar a partir de quando? E, assim, né, ela começa, mas ela ganha força também a partir de que data, Thiago? Letícia, geralmente o nosso plantio ele começa ali pelo dia 15, dia 20 de janeiro já, e esse ano se estendeu um pouquinho mais por causa de problemas climáticos durante o plantio do milho, ali pelo mês de fevereiro, excesso de chuvas, e ele se estendeu um pouco mais do que a época normal até dia 15, dia 20 de março. Agora, final do mês de maio, alguns produtores já devem iniciar a colheita, mas muito pontual, e o forte mesmo a partir do dia 15 de junho em diante. E aí, pensando nessa questão da estiagem, né, que você disse que comprometeu, então, essas lavouras aí em Campos de Julho, segue chovendo pontualmente ou não? A chuva cortou a partir de uma certa data? Então, a partir do dia 31 de março, na região toda aqui e ao entorno, entrou uma frente fria e acabou cortando as chuvas já a partir dessa data do dia 31 de março. Então, a partir dali, a gente teve chuvas pontuais, não só em Campos de Julho, como nas regiões ao entorno, e isso aí ficou muito isolado a determinadas áreas e quase todo município sofreu com isso. Então, a gente teve lugares ali que, de repente, choveu 60 milímetros, mas não atingiu a cultura que realmente estava precisando, e lugares que choveu, vamos colocar hoje, que nem aqui na nossa propriedade, nós temos áreas de milho com 38 dias sem uma chuva. Então, é bem problemática a situação em algumas áreas aqui do município. Era isso que eu ia te perguntar, se essa escassez de chuva, ela ficou regionalizada, por exemplo, mais para a área sul do município ou para a área norte, ou acabou ficando mais manchado mesmo aí na cidade? Então, a partir do momento da entrada dessa frente fria, nós tivemos algumas chuvas de lá para cá, até a semana passada, quando entrou, se eu não me engano, agora começo do mês ali agora, na virada ali entrou uma frente fria, tivemos algumas chuvas pontuais também. Mas assim, quase todo o município sofreu. Então, independente do lugar, da posição, as propriedades tiveram sempre, em algum lugar, algum prejuízo pela falta de chuva. Não em 100% da propriedade, mas todo mundo acabou sofrendo com esses problemas. Imaginando, então, esse cenário de perdas por causa da estiagem, Thiago, quanto que costuma ser a média de produtividade aí em Campos de Julho em situações ideais, em que tudo dá certo, e quanto que deve ser a média agora para a gente ter noção, então, de quanto deve se perder, apesar da colheita não ter começado ainda, para se ter um pouco mais de noção de qual foi o estrago? Então, a gente está tendo uma ideia aqui no município que
vamos dizer, 70% das áreas gerais, 70%, 75%, elas estão dentro da normalidade. O nosso município ele é uma localidade com uma boa condição para a produção de milho em altitude e clima, com exceção desse ano que estamos sofrendo essa adversidade, que é uma situação que não se via aí dentro de 10 a 15 anos aí de produção. Pensando em uma situação normal, a gente trabalharia entre 100 a 110 sacas de média na produtividade de milho geral do município. Como eu falo, é muito cedo ainda para a gente mensurar o quanto afetou e o quanto que ainda vai produzir, porque cada ano é um ano para a produtividade de milho aqui dentro do município. Então pode ser que nós tenhamos, nesse 70%, uma produtividade melhor do que ano passado. Porém, com todas essas situações adversas do clima, a gente espera ter uma quebra de entre 20% a 25% na média geral. Porém, como eu falei, é uma previsão que nós estamos tendo dentro do cenário que está sendo desenhado. Para isso realmente se concretizar, se vai ser mais ou se vai ser menos, a gente precisa entrar no campo para ter a certeza, mas que a quebra existirá, com certeza ela será concretizada a partir do momento que se começar as colheitas. Isso vai acontecer nos milhos mais para o final do mês de julho, final do mês de junho, entrando ali para o dia 15 de julho, que é onde começam as áreas que foram plantadas mais tardias, que acabaram sofrendo com essa escassez de chuva. Então, os primeiros milhos a gente deve ter uns patamares muito bons de médias, dentro do que a gente espera. Porém, a média final ela deve cair bem conforme for entrando nessas áreas que sofreram com a seca. E para além da seca, Tiago, houve alguma pressão por pragas e doenças? A gente confere em várias regiões do Brasil ataques de cigarrinha, percevejo. Aí em Campos de Julho teve alguma coisa nesse sentido ou não? Foi um pouco mais tranquilo de fazer os tratos culturais aí? Essa situação da gente ser um pouco privilegiado para a questão de produção de milho, assim como outros lugares do país, acabamos também sendo privilegiados com a questão de pragas. Então, nos últimos anos, o percevejo tem causado alguns danos, não é uma praga que está trazendo tanta dificuldade, porque já é uma praga que a gente já tinha conhecimento dela. Porém, a cigarrinha nos últimos 2 anos tem trazido bastante dor de cabeça, e esse ano está sendo um dos piores anos, por causa dessa seca também prolongada. Então, ela acabou causando mais problemas do que a gente estava imaginando. E é uma situação que vai ter que começar a ser vista com outros olhos, com outras formas de manejo e tratos culturais, pois ela está prejudicando muito a produção do milho em toda a região. E essa questão de prejuízo, olha essa jornalista aqui enrolando a língua para falar prejuízo. O prejuízo trazido pela cigarrinha do milho, o prejuízo Thiago. É problema, incomoda. Incomoda para falar e incomoda quem produz, né? Esse prejuízo em relação à cigarrinha do milho, ele é mais relacionado aos estragos que ela causou na lavoura ou aos custos de produção? Porque a gente também sabe que os insumos estão lá em cima e quanto mais entradas se tem que fazer para fazer esse trato cultural, né, no campo, mais se gasta, mais caro fica o custo de produção. O que pesou mais nesse sentido em relação à cigarrinha? Pensando na cigarrinha hoje, Letícia, a gente sempre tem aquele ditado, a desgraça ela não vem sozinha, né? E infelizmente com esse aumento dos produtos e até mesmo da própria logística de aplicação, enfim, hoje é um dos principais fatores para nós. Então ela está atrelada diretamente com o custo de produção e impactando pesado mesmo, principalmente esse ano. E em relação à comercialização, travas de negócios, já tem algum volume dessa safrinha já comprometido, já negociado, e de quantos por cento, se houver? A gente costuma trabalhar com contratos futuros aqui na região, Letícia, assim como em outros lugares. Então o produtor está bem antecipado, né? Então já essa safra, boa parte dos produtores tem em torno de 50% a 70% já vendido no ano de 2021, já precavendo essa safra 22, e alguns produtores até um pouco mais, porém dentro da necessidade de negócios, né? Como a cultura do milho é uma cultura que a gente tem muita cautela com ela, o produtor trava os custos, alguma coisa a mais para poder dar o giro de fluxo de caixa,
e aí, conforme vai decorrendo a colheita, o produtor vai vendendo conforme a necessidade. Mas da safra passada pode-se trabalhar nesses números de 50% a 60% já vendido antecipado. Certo. Thiago, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse panorama para a gente aí de Campos de Julho, e você é sempre muito bem-vindo para voltar com novidades, então, para a gente saber como é que está o decorrer das culturas aí na cidade. Ok, Letícia, eu que agradeço mais uma vez poder falar a todos aí, espero ter contribuído da melhor maneira e fico à disposição para futuras conversas. Bom dia. Estivemos aqui então com o Thiago Daniel Comiran, que é produtor rural lá de Campos de Julho, no Mato Grosso, nos trazendo então a situação do milho safrinha por lá. De acordo com ele, a estiagem pegou a safrinha de milho em cheio, as chuvas foram muito manchadas dentro do município, inclusive ele explica que às vezes em uma mesma propriedade tem talhões que tiveram chuvas com bons volumes e outras que não tiveram praticamente chuva nenhuma, principalmente a partir do dia 31 de março, que entrou uma frente fria por lá e as chuvas praticamente cortaram. Então, de acordo com ele, vai variar muito a média de produtividade. Segundo ele, cerca de 70% da área plantada do município não deve ter perdas severas, mas 30%, essas perdas devem variar entre 5% até 100%, dependendo da lavoura e de como ela foi prejudicada pela estiagem. E não só a estiagem, mas também houve ataques de percevejo e da cigarrinha do milho, que, segundo o Thiago, foi a grande dor de cabeça nos últimos 2 anos para o produtor de milho lá em Campos de Julho. E aí essas entradas constantes no campo para fazer o trato cultural acaba deixando esses custos de produção mais caros, ou seja, segundo o Thiago falou, a desgraça nunca vem sozinha, né? Teve a seca, então, e também teve esse ataque de pragas. Mas, segundo ele, a média geral do município, quando está tudo dentro das condições ideais, ela gira em torno de 100 a 110 sacas por hectare e, por enquanto, ainda que a colheita não tenha começado, ela vai ganhar força, então, lá pela metade de junho, não dá para se ter ideia de uma maneira mais assertiva dessa média de produtividade, mas por enquanto o Thiago Daniel arrisca que cerca de 85 a 100 sacas por hectare, então deva ser a média geral do município, mas é preciso começar a colher para se ter uma ideia mais fechada então desse potencial. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.